Bom dia, pessoal. Que saudade de vocês. Tudo bem? Pessoal, hoje nós teremos duas atividades, uma de matemática no livro Aprender Sempre, na página 92, e outra no Guia de Orientações da Moana, nas páginas 4 e 5. Vamos lá? Página 92, aula 8, plantações de legumes e de bananeiras. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. 1. Tia Sandra levou as crianças para conhecerem as plantações de verduras, cereais, legumes e frutas, como cenouras, beterrabas, alfaces, abobrinhas, brócolis, bananas, entre outros. Decidiram fazer a colheita para preparar o almoço e para doar aos vizinhos do sítio. Então aqui a gente vai ter três probleminhas. A. Foram colhidos 30 cenouras, 26 beterrabas e 18 abobrinhas. Depois, colheram 12 berinjelas. Quantos legumes foram colhidos no total? Então aqui, para a gente saber o total de legumes colhidos, o que a gente vai fazer? Que conta que a gente faz? Isso! A gente vai juntar as 30 cenouras, 26 beterrabas, 18 abobrinhas e 12 berinjelas. A gente vai juntar todos eles. Então vocês vão pegar e vão formar a conta. 30 mais 26 mais 18 mais 12. B. Em seguida, as crianças viram as bananeiras e observaram um cacho de bananas. Após a colheita, tio José Luiz separou o cacho em pencas para facilitar o transporte. Então, ó, pessoal, a gente tem os cachos de banana, que é como elas estão nas árvores, elas estão todas juntas. E aí depois eles separam em pencas, que é igual a gente tem lá no mercado. Porque aqui no cacho, ó, tem várias bananas juntas. Aí separando em pencas, fica bem mais fácil para transportar. Agora, as crianças contaram as bananas de algumas pencas. Em uma delas havia 15 bananas. Então, pessoal, o professor já vai anotar para a gente pensando a conta que a gente vai fazer. Uma delas tinha 15 bananas. Em outra, 18 bananas. Então, vamos lá, ó. 15 mais 18, duas pencas juntas. E em outra, 21 bananas. Então, ó, até agora a gente tem essa quantidade, 15 mais 18 mais 21. E contaram as bananas de outra penca, porém esqueceram-se da quantidade. Então a gente tem outra penca que eles não lembram o valor. Vou colocar um ponto de interrogação. Tia Sandra comentou que no total dessas pencas havia 67 bananas. Quantas bananas havia nessa penca? Então, ó, o que acontece? No final de todas as pencas juntas, tinha 67. Então, ó, eu fui fazendo a conta que o problema falava. 15 de uma penca, 18 de outra, 21 de outra. Só que tem essa daqui que eu não sei qual é. E aí eu sei que o resultado, juntando tudo isso, dá 67. Então, que estratégia que eu vou usar aqui? Eu vou fazer duas contas. Temos duas contas para fazer. Primeiro, a gente vai juntar 15 mais 18 mais 21. Por quê? Porque aí a gente vai descobrir o total que eles contaram. Depois, o que vai acontecer? A gente descobriu esse total em vermelho. Aí, juntando com esse valor que eu não sei, dá 67. Então a conta que eu vou fazer aqui é a conta inversa. Eu vou pegar esse valor que eu descobri, ó. Pessoal, prestando atenção, ó, a gente tem a primeira conta, que é juntar 15 mais 18 mais 21. O resultado que der aqui, a gente colocou aqui, ó, que vai ser esse vermelhinho. Vocês vão descobrir o número que vai estar aqui dentro. Aí agora, para a segunda conta, a gente vai fazer a conta inversa, ao contrário. Eu não tenho 67, eu vou tirar o valor que a gente descobriu, que a gente juntou todos, para descobrir o valor do ponto de interrogação. Então, ó, quais contas a gente vai fazer aqui? Primeiro vocês vão juntar 15 mais 18 mais 21. O resultado
vocês vão tirar ele de 67, que aí você descobre quantas bananas tinha nessa penca. Então a primeira conta é essa, juntar esses três. Depois a segunda é essa aqui. O resultado, ó, do vermelho é o número que vai ficar aqui embaixo. C. Tia Sandra e as crianças colheram 180 espigas de milho verde que foram separadas em dois grupos. Foram separadas 64 espigas para fazer pamonha e as demais utilizadas para fazer bolos. Quantas espigas foram utilizadas nos bolos? Essa eu tenho certeza que vocês sabem me falar. Qual conta que a gente vai fazer? Isso, a de menos. A gente vai pegar o total de espigas, 180, e a gente vai tirar a quantidade que foi usada para as pamonhas. Então é 180 menos 64. Essa é a conta para a gente descobrir. Lembrando, pessoal, o seguinte. Ah, professor, vamos resolver a conta. 0 menos 4. E 0 menos 4, eu não consigo tirar, vou colocar o 4 que está aqui embaixo. Isso aqui nunca vai acontecer. Nunca, nunca, nunca. Nunca façam isso de, vou colocar o número que está de baixo se o de cima for 0. Nunca façam isso. Porque se eu tenho R$0 e eu quero comprar algo que custa 4, eu não vou ter R$4, não vai sobrar R$4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar emprestado, muito bem. Então, ó, o 8 vai virar 7, o 80 vira 70, e aqui ficou 10. Então, é 10 menos 4. Agora, nós conseguimos resolver a conta. Lembrando, pessoal, ó, 64, 4 com 0 porque é unidade, 6 com 8 porque é dezena. Aqui na centena vai ficar o 0. Agora, pessoal, no Guia de Orientações na página 4, nós teremos um texto sobre a história do Brasil há muito, muito tempo atrás. O que acontece? O nosso país, ele não é igual a gente tem hoje desde sempre. Aconteceram muitas mudanças, muitos povos vieram para cá. Então, isso tudo começou no ano de 1500. Antes do ano de 1500, quem morava no Brasil eram os indígenas. Várias tribos indígenas, cada uma com um costume diferente, com um estilo de vida diferente. Tanto que nossos hábitos, como por exemplo de tomar banho, surgiu a partir dos indígenas que tomavam banho nos rios. Muitos dos alimentos que a gente tem, como a mandioca, por exemplo, vieram deles. Tem o milho, que eles também usavam bastante. Então, pessoal, o Brasil surgiu muito, muito antes de 1500, porque os indígenas já estavam aqui. Só que o que aconteceu em 1500? Houve um encontro entre povos. Vou começar a leitura do texto. O território que hoje forma o Brasil nem sempre foi assim. Para entender como esse território começou a se formar, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de alguns povos que contribuíram para a construção desse espaço que hoje chamamos de Brasil. Quando os colonizadores portugueses aqui chegaram, em abril de 1500, diversos povos indígenas habitavam as terras que hoje chamamos de Brasil. Então, em abril de 1500, chegaram os portugueses aqui no nosso país. Por quê? Eles estavam procurando as Índias atrás de especiarias. E no meio dessa navegação, eles encontraram o território que hoje a gente tem como Brasil. E em abril de 1500, eles começaram a explorar, os portugueses. O primeiro grupo indígena a fazer contato com os navegantes portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, foi o Tupi, que falava a língua tupi e vivia no litoral, onde é o atual estado da Bahia, local em que os navegantes desembarcaram em 1500. Então, os portugueses desembarcaram em 1500 e eles eram comandados por Pedro Álvares Cabral. Então, às vezes, a gente vai ouvir uma perguntinha. Quem descobriu o Brasil? Muitas pessoas vão falar Pedro Álvares Cabral. Só que, na verdade, quem descobriu o Brasil foram os indígenas. Pedro Álvares Cabral, ele foi o comandante
dos portugueses que ocuparam o Brasil. Ocupar é quando você vai em um lugar e você fica nele. Então, Pedro Álvares Cabral, ele foi o comandante dos portugueses que vieram aqui no Brasil. E eles desembarcaram no atual estado da Bahia, que fica lá na região nordeste do Brasil. Eles desembarcaram em Porto Seguro e aí eles começaram a ter contato com uma tribo indígena Tupi. Mas havia inúmeras diferenças entre a cultura dos Tupi e a dos portugueses. As vestimentas, a alimentação, a organização familiar, a maneira de se relacionar com a natureza, por exemplo, eram bastante distintas. Isso porque Portugal fica lá na Europa. Para vocês verem, pessoal, Portugal é um país que está aqui. Peguei um mapa mundi para mostrar para vocês. Portugal, ele está na Europa, ele está no hemisfério norte. Aqui o planeta, ele é dividido por uma linha que se chama linha do Equador. É uma linha imaginária que as pessoas decidiram para dividir entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, a parte norte e o sul. Eles saíram aqui do norte e vieram para o sul, ó, aqui no nosso país, o Brasil. E o que acontece? Aqui era mais frio, eles tinham o costume de andar com roupas bem quentes, roupas que cobriam o corpo todo. Eles tinham outros costumes, como por exemplo, eles não tomavam banho todo dia, era uma outra alimentação. Agora aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é um ambiente tropical, é um ambiente que faz calor. Então os índios andavam muitas vezes sem roupas, eles faziam pinturas no rosto devido às suas crenças, devido às coisas que acreditavam. Aqui no Brasil eles eram mais ligados à natureza, eles tinham as ocas, tinham outros tipos de vivência, outros tipos de casas diferentes de Portugal. Então foi muito diferente na hora que eles chegaram. E também a língua era muito diferente. Porque os indígenas falavam o tupi e várias outras línguas. Agora em Portugal era o português clássico mesmo. Foi a partir dessa mistura que começou a surgir o português brasileiro. Então, pessoal, vamos responder 3 perguntas vendo um pouquinho sobre isso. 1. Os indígenas e os portugueses não falavam a mesma língua. Como você acha que eles se comunicavam? Como que os portugueses e os indígenas se comunicavam no nosso país se eles não falavam a mesma língua? 2. Em qual mês e ano os portugueses chegaram ao Brasil? Lá no texto está falando, em tal mês de tal ano, os portugueses desembarcaram aqui no nosso país. E a 3, quem comandava os navegantes portugueses? Quem era o líder dos portugueses?